O Jornal Tarobá começa com a triste história de um bebê de 1 ano e 7 meses que morreu dentro de casa, em Porecatu. A polícia encontrou o corpo da criança ontem. A avó, que era responsável pelo bebê, foi presa em flagrante, acusada de homicídio. E é essa reportagem que você confere agora. O colo da mãe na primeira festa de aniversário. O rostinho saudável de quem completaria 1 ano e 8 meses de vida nos próximos dias. O corpo de Willan Henrique Penteado Rodrigues foi encontrado ontem à tarde numa casa de classe média alta em Porecatu, a pouco mais de 80 quilômetros de Londrina. Em meio à sujeira, lixo, bebidas, cigarro e até medicamentos, alguns ainda fechados. Essas imagens foram feitas por investigadores que ficaram chocados com o que encontraram. Segundo a Polícia Civil, o bebê parecia não receber cuidados básicos e estava sujo. No quarto ao lado do berço, restos de alimentos com larvas. É nesse local que o menino vivia com a avó materna, Michele Penteado Rodrigues, de 39 anos. Ela foi presa e autuada por homicídio qualificado, por meio cruel e sem possibilidade de defesa da vítima. Segundo o delegado responsável pelo caso, o bebê teria passado muito tempo morto até que alguém desse conta. Teriam sido pelo menos 18 horas sem qualquer assistência. Ele foi encontrado com uma ferida por assadura nas costas e sem sinais de cuidado. O corpo foi trazido aqui para o IML de Londrina e, após liberado, deve ser levado de volta a Porecatu para um velório nesta tarde. Pela manhã, a mãe da criança e outros parentes foram até o IML de Londrina para reconhecer o corpo. Todos estavam emocionados e revoltados com a situação. Por isso, não quiseram gravar entrevista. Uma história chocante. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal Tarobá o delegado Marcos Subira. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde. Doutor, boa tarde. Primeiro a gente tem essa pergunta, né? Como é que essa informação desse corpo nessa residência chegou até a polícia? Então, a informação do corpo até a polícia chegou à avó da criança, teria acionado o pai dela, no caso, o bisavô da criança, e esse bisavô teria acionado a funerária, por conseguinte, falou que não poderia mexer no corpo e deveria ser acionado o pessoal do hospital. O hospital chegou no local e falou, nós precisamos chamar a polícia e o IML. Então, dessa forma, essa informação chegou até a equipe de investigadores e, consequentemente, até a mim, que estava em Bela Vista do Paraíso. A gente viu as imagens da reportagem, as fotos. Aquele foi o cenário que vocês encontraram quando chegaram lá? Na verdade, o cenário no local foi muito pior do que as fotos, porque as fotos elas traduzem só a parte visual, né? E no local a gente tem a infelicidade de ter também o olfato e o tato. Então, as fotos elas traduzem muito menos do que foi o local. A imagem do local é uma imagem muito traumatizante, a gente pode dizer, né? E a gente, na profissão da gente, a gente encontra muitas cenas tristes, mas essa talvez tenha que ganhou em disparada. Esse bebê estava no berço? Ele estava no berço e assim que o bisavô, no caso, chegou, que a avó acionou o bisavô chegou e tirou ele do berço e colocou no chão. Então, na hora que nós chegamos lá, que a equipe chegou lá, e essa criança já estava no chão, fora do berço. Os sinais eram de que o bebê não tinha morrido naquele momento ou há poucas horas aí? Exatamente. Em que pese a avó da criança afirmar e reafirmar que a criança no dia anterior, até as 22h30, estava cantando músicas, estava brincando no berço, os sinais da criança em si, do corpo, indicavam uma informação completamente diversa do que ela estava relatando. Então, pela nossa própria experiência na profissão, a gente deduz até também pelo próprio clima que nós fizemos, pelo ambiente fechado, pela climatização do ambiente, ou seja, tinha ar-condicionado, provavelmente esse corpo já estava no local já há provavelmente 2, 3, até 4 dias. Algum sinal de agressão? Do que essa criança morreu? É possível saber já ou não? Olha só, a avó da criança, pela higiene da casa, o que a gente pôde perceber é que nem se pode falar em higiene na casa, né? Então a gente localizou do lado do berço da criança restos de alimento já com larvas, a casa toda em desalinho, geladeira com alimentos com bolor, larvas com alimentos no sofá. Então, assim, até isso foi um questionamento que eu fiz para a avó,
que ela falava que cuidava muito bem da criança, mas não cuidava da casa. Eu falei assim, mas a senhora cuidava tão bem da criança, por que ela faleceu, né? Então, tudo leva a crer, até a própria avó mencionou isso na oitiva dela, que a última vez que ela viu a criança foi nas 22h30 de quinta-feira e depois somente às 15 horas de sexta-feira. Isso dá um lapso de 18 horas. Isso ela afirmou. Ela afirmou que a criança ficou 18 horas sem assistência. Então, o que leva a concluir que a criança realmente veio a falecer por uma omissão da avó. Qualquer intervenção que fosse feita aí, curto espaço atrás, antes do óbito, poderia resolver a situação. Mas foi uma situação de total omissão mesmo. Ela chegou a comentar se a criança estava doente, alguma coisa assim? Ela afirmou que a criança estava com virose. Acredito que isso é fato, a criança realmente estava com algum tipo de virose, até por conta da higiene da residência. A residência ela não tinha nenhuma condição de comportar uma criança de uma tenra idade dessa, né? 1 ano e 7 meses, precisa de cuidados constantes, precisa de uma higiene constante. Com relação até à assadura que essa criança tinha nas costas, eu tive o cuidado de olhar com calma. Por quê? Porque a fralda da criança chegou a grudar nas costas da criança e eu observei se a avó, no caso, tinha passado pomada para tentar curar. Sim. E não havia sinais nenhum de pomada na ferida da criança. E a avó, por incrível que pareça, falou que a própria criança teria coçado a assadura. Eu falei, nossa, mas ia coçar a assadura que já está doendo, né? Já é um machucado, é uma ferida e a criança... Mas essa foi a alegação dela. E eu perguntei, mas por que a senhora não passou a pomada? Ela falou, eu esqueci. Então, são esses detalhes, né? Ou seja, essa situação, essas circunstâncias todas que levam a crer que a criança provavelmente faleceu por decorrência de falta de alimentação e a causa direta por desidratação. Tá, rapidinho então, doutor. E agora, como é que fica? O que caminha? A avó está presa, né? Como é que vai ser aí esse inquérito? Então, nós temos 10 dias para concluir o inquérito, nós vamos ouvir os vizinhos, né? E nós vamos aí, provavelmente hoje e amanhã, também verificar a questão da responsabilização da mãe da criança. Que é menor, tem 17 anos. Exato, tem 17 anos, mas a mãe da criança, ela é a primeira linha de defesa da criança. Então, se a mãe é a primeira linha de defesa da criança e a mãe autorizou que a avó ficasse com a criança naquelas condições, a mãe precisa sofrer algum tipo de análise de sua conduta. Então, a gente vai fazer isso. A partir de hoje e amanhã, nós vamos analisar a circunstância da mãe também. Doutora, a gente agradece pela sua presença, pelas informações. Muito obrigada, então. Obrigado. Bom, e a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Catulin Tanan, que esteve no IML hoje de manhã, conversou com a família e tem informações para a gente. Ô, Catulin, e aí, o que você pode contar aí para a gente sobre esse caso tão triste, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Luciane. Boa tarde a todos. Infelizmente, o nosso fim de semana começou muito triste. Nós trocamos algumas palavras hoje pela manhã com a mãe da criança, que tem 17 anos, como você já falou, com a bisavó dessa criança também. E a mãe nos contou o seguinte, que não tinha uma boa relação com a mãe dela, no caso, a avó da criança, a dona Michele, que está presa, e que ela foi justamente no início do mês para o Mato Grosso para tentar uma vida nova. Segundo ela teria sido expulsa de casa por essa relação muito difícil com a própria mãe. E ela voltaria esta semana para buscar o filho para morar com ela. Mas teve que voltar antes por conta dessa tragédia, que a gente pode chamar de uma tragédia familiar, que aconteceu na cidade de Porecatu. Mais detalhes a família não quis passar. Outros parentes chegaram a dizer que a dona Michele, que está detida, a avó da criança, é acumuladora. Mas tudo isso, claro, ainda vai ser investigado. Nós estivemos também em frente ao 3º Distrito Policial, onde daqui a pouquinho deve chegar a viatura com a dona Michele, que vai ficar então detida aqui na cidade de Londrina por enquanto. Ali nós encontramos o advogado de defesa dela, o seu Flávio Frederico. Ele conversou um pouco com a gente escuta alguns trechos dessa entrevista neste momento. A princípio ela estaria no Mato Grosso, a trabalho, né, em busca de trabalho, muito jovem, e o Ailon estava sob a responsabilidade da avó. Como o senhor já conhecia a dona Michele, a gente pode falar um pouco sobre como a dona Michele era? Sim, uma pessoa muito querida, de bom coração, de uma excelente criação. Não tenho relatos de uma pessoa
de coração ruim. Então, assusta a situação, mas vamos entender, ver o lado dela, o que realmente aconteceu, né, a posição dela, né, para a situação. A Michelle é uma pessoa com vários problemas de saúde, inclusive passa por crises depressivas, então eu acredito que seja em razão disso. Ela é hipertensa, ela tem várias complicações. Bom, tá então as palavras do advogado da Michelle Penteado Rodrigues, de 39 anos, que é avó da criança e está detida, sendo trazida aqui para a cidade de Londrina. A informação que nós temos é de que ela é bioquímica e também farmacêutica. O advogado, Flávio, que a gente acabou de ouvir, ele disse para que ainda não teve acesso ao inquérito e nem ao laudo do IML. Por isso não pode falar também em outros detalhes desse caso. Mais para frente, ele pretende repassar outras informações já com conhecimento de causa. Luciane. Obrigada, então, pelas informações, Kathleen.